Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E pessoal, nessa nossa aula a gente vai falar sobre algumas características aqui do chamado Mediterrâneo Oriental. Primeiro a gente tem que entender o nome, né? Primeiro a gente tem que entender o que significa esse Mediterrâneo Oriental. O Mediterrâneo vem de Mar Mediterrâneo, que é aquele mar que fica ali entre a região sul da Europa, a região do Oriente Médio e o norte do continente africano, né, que foi dominado ali por muito tempo, primeiramente pelos fenícios, depois conquistado pelo Império Romano, inclusive sendo chamado de Mare Nostrum, né? Então, isso você já entendeu. O mar Mediterrâneo vem do Mar Mediterrâneo que banha ali essas regiões. Oriental, vejam, a gente vai falar sobre as regiões do Oriente que tem contato direto ali no Mar Mediterrâneo, tá? Bom, sobre que aspectos, sobre que civilização mais específica a gente vai comentar nessa nossa aula de agora. Vamos lá. A gente vai falar sobre a civilização bizantina. Vejam, o que é isso, galera? A civilização bizantina, a gente vai falar nessa aula especificamente sobre economia e política. A gente não vai ver todos os aspectos, a gente vai ver bem específicos. Vamos lá? Primeira coisa, o surgimento do Império Bizantino é um ponto importante para a gente poder começar a falar sobre esses aspectos políticos e econômicos, tá? Bom, vejam só, você precisa retomar um assunto que é o seguinte: o Império Romano acaba no século V d.C. e durante a história do Império Romano, a extensão territorial do Império Romano estava muito grande. E chegou num momento que os imperadores não estavam mais dando conta de controlar o Império. Professor, isso é uma das causas do Império, do fim do Império. É isso sim. Uma das causas do fim do Império Romano é a sua grande extensão. Mas ainda antes do processo de queda do Império Romano, nós já tivemos uma divisão, né, um cisma dentro do Império Romano, tá? Gerado por causa dessas dificuldades para governar, no ano de 285, com um imperador com um nomezinho estranho, daqueles nomes romanos clássicos, Diocleciano. O Diocleciano ele dividiu o território em duas áreas administrativas. Então, ainda não ocorreu a divisão oficial do Império Romano. Ocorre uma divisão administrativa, tá? Uma parte vai ser chamada então de Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio. Posteriormente, devido à sede desse império, dessa parte administrativa ser em Bizâncio, né, nós chamaremos esse império posteriormente de Império Bizantino. Quando mais especificamente? No ano de 395, que é quando nós temos a divisão do Império Romano em duas partes. Agora não são mais apenas sedes administrativas, são impérios distintos. Você tem o Império Romano do Ocidente com essa capital consolidada em Roma e do outro lado você tem o Império Romano do Oriente com a capital em Bizâncio, ou como a gente vai chamar também posteriormente, após o governo do Constantino, a capital sendo chamada de Constantinopla. Bom, esse período, de uma maneira geral, que a gente vai estar estudando, ele vai ter um início no fim da Antiguidade. E a maior parte da história do Império Bizantino vai se passar durante a Idade Média, tá? Vejam, no século V, melhor dizendo, nós tivemos o fim do Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Oriente acabou junto? Não, ele se manteve existindo. Por quanto tempo? Até o ano de 1453. Quando acabou o Império Romano do Oriente, nós inclusive temos um marco histórico importante aqui que delimita o fim da Idade Média. Os historiadores discutem ali se é exatamente por causa do fim do Império Romano do Oriente ou se é por causa do fim da Guerra dos 100 Anos. Mas isso é um outro assunto, né? Então aqui a gente já tem um panorama histórico importante de como se desenvolveu, de qual a origem desse Império Bizantino que a gente tem aqui. E aqui, visualize, né? Esse é o território do Império Bizantino no século VI, em 565. Durante o Império Romano, nós temos uma divisão sendo feita mais ou menos nessa região aqui, tá? E aí nós tínhamos o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Isso já é no século VI. Portanto, você tem que perceber que o Império Romano do Oriente se expandiu e dominou novas regiões. Certo? É esse o mapa que a gente tem do Império Romano do Oriente, aqui já chamado de Império Bizantino, no século VI e posteriormente também. O que acontece na sequência, galera? Nós temos algumas invasões ao Império Bizantino, né?
principalmente após o século VII com o surgimento do islamismo. Bom, vamos falar então sobre a capital desse império, que é a cidade de Constantinopla. Por que Constantinopla, galera? Constantinopla significa a cidade de Constantino. Quem era Constantino? Um importante imperador romano que no final da sua vida se converteu ao catolicismo. E o catolicismo vai ser a religião presente também aqui dentro do Império Bizantino, até quando acontece o chamado Cisma do Oriente, que a gente não vai abordar nesse momento. Repara comigo aqui e lê comigo só um trechinho desse segundo parágrafo. Qual é a importância que nós temos de Constantinopla? Sua importância econômica, política e cultural era tamanha que Constantino Augusto, ou seja, o imperador do Império Romano do Ocidente, a nomeou Nova Roma em 330. Após a morte de Constantino, a cidade recebeu o nome de Constantinopla, ou seja, a cidade de Constantino, né? Só para a gente finalizar essa leitura bem rapidinho aqui, sua área ocupava 2 lados do Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Qual que vai ser a importância da cidade de Constantinopla? A localização geográfica dessa cidade possibilitou a ela se tornar um grande centro comercial. Veja só, a cidade de Constantinopla vai ficar nessa região que nós temos aqui, ó, no que hoje é a Turquia, a cidade de Istambul, no que liga o continente europeu ao continente asiático, né? Metade da cidade hoje de Istambul fica na Europa, metade fica na Ásia, e ali, essa cidade, ela ficava entre Ásia, Europa e tinha uma proximidade com o continente africano, o que possibilitou o seu enriquecimento, certo? Então a cidade de Constantinopla é a cidade mais importante do Império Bizantino, né? E, portanto, a sua capital. Continuando, galera, essa aqui é uma representaçãozinha que a gente tem, né, do que seria a cidade de Constantinopla. Bom, aqui a economia de Constantinopla, a economia do Império Bizantino, e por que não de Constantinopla, vai ser baseada nas questões de comércio. Constantinopla é um importante centro comercial que você vai ter pessoas vindo do mundo todo, né? A Rota da Seda chinesa passava por ali também, possibilitando um grande enriquecimento dos comerciantes ali daquela região e da cidade de Constantinopla, tá? Vejam, durante milhares de anos, a rota que ligava o Oriente e o Ocidente, por meio de Constantinopla, foi considerada, olha que nome, que expressão bacana, a Avenida Central do Mundo. Além de contribuir para a economia, esse grande trânsito de navios e pessoas possibilitou intensas trocas culturais. Observe aqui no mapa, galera. Aqui você tem, bem no centro ali, a cidade de Constantinopla, e ela fica no centro do comércio que você tem da Rota da China, né, a Rota da Seda vindo da China, os produtos trazidos da região do Oriente Médio e também os produtos que eram, né, desenvolvidos na Europa, por que não, e no norte da Europa, que seriam comercializados com o Oriente. Só que você tem que entender comigo o seguinte, pensa comigo hoje em dia. No mundo, nós vivemos hoje em dia num mundo globalizado em que as relações comerciais são muito presentes, países se comunicam e trocam informações e mercadorias entre si. Só que são apenas as questões econômicas que são feitas essas relações? Não. Nós temos também trocas culturais, né? Então a gente vai ter elementos da cultura oriental que vão começar a ser agregados à cultura do Império Bizantino e, posteriormente, inclusive, influenciando alguns aspectos da religião cristã ortodoxa que surge também dentro do Império Bizantino. A forma de governo, galera, que eles tinham aqui é uma forma de governo um tanto quanto singular, tá? A gente chama essa forma de governo que a gente tem aqui de césaropapismo. O que era o césaropapismo? O imperador, né, o líder do Império Bizantino, ele era também o líder da Igreja Bizantina. Tá? Líder do cristianismo ali naquela região. Isso se torna mais forte posteriormente, né, com o imperador Justiniano, que vai se desenvolver e vai ser um dos grandes imperadores, um dos grandes nomes da história do Império Bizantino. Tá? O Império Bizantino se desenvolve com essa forma de governo que a gente chama então de césaropapismo, né? E um ponto importante que a gente tem, mais pra frente a gente comenta de características importantes que serão desenvolvidas durante o governo do imperador Justiniano. Tá? Vejam só, no Império Bizantino, olha isso aqui que eu falei para você que era um ponto importante. O imperador era chefe político,
religioso e militar. Olha a quantidade de poderes acumuladas que esse imperador tinha. A capacidade de influência que ele tinha sobre a vida das pessoas era enorme, né? Hoje em dia nós não temos mais essa forma de governo nos principais países do mundo. Em algumas regiões do Oriente Médio você vê ainda resquícios dessa forma de governo, dessa forma de autoridade. Certo? Então, a gente viu aqui alguns elementos importantes da economia do Império Bizantino, tendo como centro principal Constantinopla, e o césaropapismo, ali o controle sendo feito pelo imperador, tanto da política como da economia e quanto do exército. Ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!